E agora é a hora. Nós vamos bater um papo bem legal, bem bacana e vamos falar sobre o Conselho Tutelar. Eu recebo com muita honra o meu amigo Tiago Duque. Tiago, seja bem-vindo à Tere FM, amigo. Bom dia a todos aí, ouvintes. Bom dia, Teresópolis. Que energia maravilhosa essa da Tere FM. Agradecer aí pelo espaço, né? Pra gente poder bater um papo aqui e informar a população sobre as atribuições do Conselho Tutelar. Isso é muito legal porque a rádio, ela tem o poder de informar, o poder de orientar, né? E nós estamos aqui justamente também para tirar dúvidas, tá bom? Então você que está acompanhando o programa, as pessoas estão respondendo a nossa enquete, né? Você sabe o que é Conselho Tutelar? Ô Tiago, vamos ouvir mais um pouquinho, pessoal? Vamos ouvir? Áurea da Granja Primor. Áurea, diga aí pra gente, amiga. Bom dia! Eu só sei quando o doutor Inês passava no Parque Regatas e levava todo mundo quietinho. Agora rapaz. eu não sei não. Bom dia! Valeu! Áurea da Granja Primor. Valeu, Áurea. Vamos saber se a Sandra de Providência sabe como funciona o Conselho Tutelar. Sandra, fala comigo, amiga. Oi, Luciano, bom dia. Bom tudo dia. Bem? Bem? Luciano, pela enquete de hoje, eu sei o que é Conselho Tutelar. É quando o filho apronta, Oxi. aí vai pro fórum. Porque tem muitos filhos que aprontam muito, né? Não obedece os pais. Aí chama o Conselho Tutelar. Os pais mandam o filho pra escola, em vez de ir pra escola, vai pro outro lugar. Os pais pensam que o filho tá estudando, tá aprontando. É isso. Aí, o Luciano, Conselho Tutelar é bom, mas tem hora, o filho é assim, o filho fala assim: se o filho apronta, a mãe vai chamar atenção ou dar uns tapas. O filho fala assim: não pode bater não, porque tem a doutora Inês, tem o Conselho Tutelar. Muito bem, então baseado nessa participação da Sandra, a gente vai começar. Tiago, primeiro, fala pra quem tá acompanhando o programa, o que é o Conselho Tutelar? Atenção, gente, preste atenção. O Tiago vai explicar. Então vamos lá, o que é o Conselho Tutelar e as suas atribuições? Então vamos lá. O Conselho Tutelar é um órgão, tá? Que ele vai zelar pelo cumprimento dos direitos de nossas crianças e adolescentes. O Conselho Tutelar não é um bicho-papão. O Conselho Tutelar não é a vara da infância, né? As pessoas confundem muito, a gente, né? A todo momento a gente fica tirando essas dúvidas da população. Por que vocês não pegam a famosa antiga Kombi branca e passam e vêm pegar? Isso não é uma atribuição do Conselho Tutelar, né? A vara da infância, né? Tem os comissários lá da vara da infância, tem toda uma equipe lá na vara da infância para estar podendo fazer fiscalizações, né? Em boates, em eventos, em festa. O Conselho Tutelar não faz fiscalização em festa, em boate. O Conselho Tutelar não é para isso. O Conselho Tutelar é para a gente requisitar serviços para nossas crianças e adolescentes. Serviços na área da educação, na área da saúde, na área do transporte, em todo tipo de área que a prefeitura, né? Ou o Estado, ou o poder público vem oferecer um atendimento à criança e adolescente. O Conselho Tutelar está ali para poder requisitar serviços dessas áreas, né? Para a gente poder fazer o melhor para nossas crianças e adolescentes. Então, Conselho Tutelar é uma coisa e vara da infância é outra. É isso. Então, a doutora Inês, quando a gente ouve muitas pessoas falando, mas eu lembro muito da doutora Inês. Doutora Inês não era Conselho Tutelar, ela fazia parte da vara da infância. Ela era juíza e ela tinha, né, como uma das questões que ela gostava era de fazer esse trabalho, que era numa outra época, né? Isso. Hoje, acho que os adolescentes estão um pouquinho mais revoltados da vida. Eu acho que seria uma grande dor de cabeça se existisse aquilo nessa época. Mas aí não é essa a questão. Então, o Conselho Tutelar é um órgão. Agora, vamos lá. Você já explicou o que é o Conselho Tutelar. A pessoa que está em casa, ouvindo a gente, quando que ela pode acionar o Conselho Tutelar? Quando que o Conselho Tutelar pode ser acionado, deve ser acionado por qualquer cidadão? Vamos lá, né? Por exemplo, a gente está em época de matrícula de escola. A gente está sofrendo lá no Conselho Tutelar, né? Olha, a mãe ligou... Olha só, não consegui a matrícula de escola pro meu filho, eu moro numa residência, a escola foi muito longe da onde que eu moro, né, na minha residência. Então, existe um artigo, né, no ECA que diz que a escola tem que ser próxima à residência. Certo. Se a prefeitura ou se o Estado não está fazendo isso, o Conselho Tutelar entra. Olha só, meu filho está precisando de marcar uma consulta, eu já estou desesperada por uma consulta médica.
Qual é o direito da criança? Ter a consulta médica. O Conselho Tutelar vai cobrar, vai requisitar o serviço da saúde para que ele tenha a melhor consulta médica possível e no menor tempo. Essa é a função do Conselho Tutelar. É fazer valer com o direito da criança e do adolescente. Não é apontar dedo. O Conselho Tutelar a gente tem lá no nosso conselho, né? Uma psicóloga e uma assistente social. Que elas vão fazer um trabalho para ajudar na tomada de decisão do Conselho Tutelar. Então, o Conselho Tutelar ele vem para zelar por esse cumprimento dos direitos. A criança tem o direito à saúde. O Conselho Tutelar está ali. Se caso a saúde não esteja sendo bem representada, se caso a criança precise de uma consulta e não está tendo, o Conselho Tutelar vai entrar aí. Né? A criança ou adolescente não tem que ter medo do Conselho Tutelar. Pelo contrário, tem que tratar a gente como aliado. Porque a gente está ali para lutar por eles. A gente não está ali para apontar dedos. Né? Mas infelizmente, né, a cidade, o Brasil em si, né, não conhece muito bem da atribuição do conselho e tudo que é referente a criança e adolescente, fala o seguinte, chama o Conselho Tutelar. Né? E a gente fica de mãos amarradas, porque aqui em Teresópolis a gente tem 10 conselheiros. Isso é legal, vamos lá. Para quem está acompanhando o programa, ligado com a gente, o Conselho Tutelar, ele é para justamente dar esse suporte, essa assistência nos direitos da criança e do adolescente. Então, se a criança ou adolescente ele está sendo prejudicado na área da saúde, na área da educação, o Conselho Tutelar vai estar ali junto aos órgãos públicos e competentes para poder tentar resolver essa situação. A gente está falando sobre essa questão. E a gente já vai falar sobre violência doméstica, vamos falar sobre casos de agressão já. Mas falando sobre o Conselho Tutelar ainda, a estrutura, quantos conselheiros temos a nossa cidade? Aqui em Teresópolis existem 2 conselhos tutelares, tá? Sim. Conselho Tutelar 1, que vai abranger, né, o primeiro distrito aqui, né, a todos os bairros aqui. Conselho Tutelar 1, tá? Aí, vocês separam assim, Conselho Tutelar 1 e 2. De 2. Ele é para atender aqui o centro da cidade e os bairros adjacentes ao centro. Então, qualquer chamado, quem vai é o Conselho Tutelar 1, que é formado por quantos conselheiros? 5 conselheiros, tá? 5 conselheiros. Isso. Nesses 5, existe um responsável ou todos são conselheiros iguais? Não, todos eles são conselheiros iguais, tá? Existe uma diferença entre o Conselho Tutelar 1 e 2, tá? É bom que a gente explique isso. Conselho Tutelar 1 são 5 conselheiros. Djair, Tayane, Thaísa, Marcos e puxou bem. Djair, né? Não, Djair já falou. Tayane, Thaísa, Marcos e Giovanni, tá? Esses são os 5 do Conselho Tutelar 1, tá? E o Conselho Tutelar 2 vai pegar todos os bairros da BR e todos os bairros da Teresópolis-Friburgo. Ah, perfeito. Então, os bairros do 2º e do 3º distrito, eles são atendidos pelo Conselho Tutelar 2. Isso. Que também tem os 5 conselheiros. 5 conselheiros. Eu, a companheira Luziane, o companheiro Alexandre, Denise e o companheiro Mauro, tá? São os 5 que abrange o Conselho Tutelar 2. E como funciona o horário de trabalho de vocês? Porque a pessoa que está em casa e precisa acionar, me fala. 24 horas. A gente está atento 24 horas. Que isso, rapaz? O Conselho Tutelar tá aí à disposição 24 horas da população. E a gente demanda de madrugada, né? Coisa que não é nossa atribuição, mas a gente não tem quem requisitar. Porque não adianta o Conselho Tutelar estar de plantão, né? E não ter quem requisitar, porque tá todos os órgãos fechados. Mais um assunto que a gente já vai falar também. Então, violência doméstica e essa questão de quem requisitar. Então, vocês trabalham um sistema de 24 horas, existe hoje um número de telefone, são quantos números que a população tem à disposição para entrar em contato com vocês? Então, tem o número do Conselho Tutelar 1, né? Que é o número 021 2007 2776. Esse a gente consegue falar com o Conselho Tutelar 1, tá? Então, tudo que se refere ao centro da cidade e aos bairros aqui do centro, adjacentes ao centro, é o Conselho Tutelar 1, que é o número, repete pra gente. 2007 2776. Esse é o 1. Esse é o Conselho Tutelar 1. O 2. O 2 e o plantão, porque a gente tem o número de plantão, né? Que também é vinculado ao número do Conselho Tutelar 2, tá? 021 2014 9893. Isso é o WhatsApp? O WhatsApp e ligação. A hora que ligar vai ter um conselheiro. É mais fácil ligar para esse. 2014 9893, que esse está disponível 24 horas. Mesmo que seja aqui na Várzea, vocês vão entrar em contato com o Conselho Tutelar 1. Porque hoje a gente funciona de forma de plantão unificado, tá, Luciano? A gente pega um plantonista que fica 24 horas, né? E esse plantonista, ele fica para a cidade inteira.
para a cidade toda. Então a gente consegue fazer esse movimento na cidade de Teresópolis. Tá, então você falou que trabalham 24 horas, mas plantão. Aí funciona como? Todo dia é um conselheiro diferente de plantão e ele fica ali? Como é que funciona esse sistema de trabalho? O plantão é 24 horas por dia, tá? Com relação a atendimento na sede do Conselho Tutelar, tá? Na sede do Conselho Tutelar a gente está funcionando atualmente de 10 horas da manhã, devido ao decreto municipal, até as 5 da tarde. Por causa da questão da calamidade financeira, Isso. Decreto esse aí, né, trazido pelo prefeito Leonardo Vasconcelos, vocês também têm essa questão do horário, de 10 da manhã às 17 horas. E onde fica o Conselho Tutelar? A pessoa talvez não queira ligar, tenha vergonha, tem medo, não sabe como agir, eles conseguem também um atendimento pessoal, né? Sim, Avenida Lúcio Meira, 375. Antigo prédio do fórum. Ali, né, fica o Conselho Tutelar 1 e o Conselho Tutelar 2. Ali no prédio administrativo, no antigo fórum da cidade, ali a gente funciona de 10 horas da manhã às 5 da tarde para fazer os atendimentos, tem a psicologia ali, tem a nossa assistente social, né? A gente pode fazer o atendimento mais humanizado ali dentro, né? Então a gente funciona dessa maneira. Tiago Duque, conselheiro tutelar, vamos responder uma pergunta antes de trazer aqui, né, alguns outros questionamentos, mas a Nádia das Paineiras, ela tem uma pergunta. Então, aqui assim o povo fala. Nádia, fala comigo, amiga. Bom dia, pessoal do Nádia Paineiros, tudo bem? Tudo então, bem. Eu gostaria de saber qual é o critério que o Conselho Tutelar usa para avaliar as denúncias, porque eu tenho 2 casos bem diferentes. 2 casos. De uma mãe que trabalha, os filhos são bem cuidados, eles não vivem na rua, o Conselho Tutelar bateu na casa dela. E uma amiga que também queria a guarda dos netos e não conseguiu, mesmo com provas de que a mãe não teria condições de ficar com as crianças, ou de que as crianças não teriam a mínima condições de ficar aos cuidados da mãe, no caso. Então, eu gostaria de saber qual é o critério que o Conselho Tutelar usa para avaliar cada denúncia. Bom, então, Tiago entendeu a pergunta. São 2 questões aí, né? Qual o critério que usa nesses 2 casos de uma mãe que cuida bem das crianças, tudo arrumadinho, e o Conselho Tutelar bateu na porta da casa dela, e a outra é uma avó que queria a guarda das crianças. E aí, Tiago? Vamos lá, né? Diariamente chegam muitas denúncias lá no Conselho Tutelar, tá? De mãe que não cuida bem de criança, que a criança está sendo violentada, que a criança está com seus direitos, todos eles não sendo resguardados. E a nossa função é pegar a viatura, né? E ir até essa casa para ver o que está acontecendo, se essa criança de fato tá com algum direito sendo violado. Naquele primeiro momento é muito difícil, Luciano, a gente identificar se está sendo violado ou não. Porque por mais que a criança sofra, né, ela quer ficar ao lado da mãe, do pai e de todo mundo, porque é o costume dela. Então a gente não consegue identificar no primeiro momento, por muitas vezes, se ela está sendo violentada ou não, né? Por isso que tem o atendimento na sede do Conselho Tutelar. A gente envia essas demandas, né, para a rede de atendimento, que é o CRAS, que é o CREAS, que, por exemplo, um relatório da escola, essa criança já foi referenciada, eu solicito um relatório escolar para ver se a professora conseguiu ver alguma situação diferente dele, se ele é mais quietinho, se ele é mais extrovertido, o que pode estar acontecendo, né? Se já tem acompanhamento psicológico. É todo esse trabalho que a gente vem fazer para ver se, de fato, a criança está sendo violentada em alguma situação, algum direito violado ou não. Então a gente tem que chegar nessa casa. E as pessoas em Teresópolis, eu até agradeço aí a população que as pessoas denunciam. Sim. Tem que denunciar, porque é criança e adolescente, né? São o nosso futuro. Então, se não denunciar, o Conselho Tutelar não tem como trabalhar. Agora, de fato, né, a gente tem uma equipe pequena, né, que a gente tem um carro só para trabalhar no Conselho Tutelar, e, por exemplo, eu tô numa denúncia em Água Quente, aí chega uma lá em Bom Sucesso. Eu vou demorar a chegar essa denúncia, mas a gente vai chegar. A gente vai conseguir chegar. Você imagina, nas escolas, quantos alunos estão fora da escola? Chega tudo lá pra gente. Mais de 200 fichas pra gente acompanhar. A gente não consegue acompanhar isso tudo. A gente precisa de uma rede fortalecida. Essa rede de atendimento é CRAS, é CREAS, é eles que vão nas residências. Por exemplo, se você for num CRAS hoje, ele tem o contato do presidente da Associação de Moradores da comunidade. Legal. E já sabe onde que tá aquela pessoa. Então eles vão fazer esse tipo de acompanhamento e enviar para o conselho para ver se existe algum tipo de violação pra gente poder atuar. Então, você que tá acompanhando. Então, respondendo a Nádia, nesse caso, alguém denunciou, o Conselho Tutelar foi lá, né? E se não tinha nenhum problema,
foi atendida pela mãe, explicado e acabou. Isso. O Conselho Tutelar estava fazendo o trabalho dele, de investigar. Agora, poderia estar ocorrendo algo mais sério, que aí o Conselho Tutelar faz esse trabalho em conjunto, né, com o CRAS, com o CREAS, e aí para que possa se descobrir, porque chegou lá, bateu na porta, muitas das vezes não se descobre. Mas tem esse trabalho. Então, Nádia, tá respondida a sua primeira pergunta. E a segunda sobre a questão da guarda. Isso aí envolve, né? A avó que queria pegar a guarda das crianças, conseguiu comprovar. É legal informar, porque nem tudo isso é responsabilidade do Conselho Tutelar, né? Então, se eu consigo verificar que a criança está com direito violado ali, e é uma situação grave, né? Eu tenho a atribuição de tirar aquela criança do risco e colocar ela numa família ali próxima. Alguém da família próxima. Vó, tio, tia. Certo. Eu não vou tirar aquela criança do seio da família. E outra coisa, o Conselho Tutelar não tira. Eu vou dar um termo de responsabilidade para aquela vozinha. Ou para aquele tio, para aquela tia, né? E a gente vai informar isso à vara da infância. A vara da infância que vai decidir. Não é o Conselho Tutelar. O Conselho Tutelar tirou meu filho de mim e colocou na... O Conselho Tutelar não fez isso. Quando o Conselho Tutelar toma a medida de aplicar um termo de responsabilidade, né, é para a pessoa ficar responsável pela criança até que a vara e a vara da infância e a rede de atendimento possa fazer um trabalho para aquela criança voltar para a mãe, voltar para o pai. Não é assim tirar, porque tirou por causa disso. Não, eu tenho a atribuição de defender os direitos daquela criança. Se está violado, eu tenho que deixar aquela criança com algum responsável ali, sob termo de responsabilidade. Guarda só dá quem é juiz. Gente, então, olha como é legal. Não é nem atribuição do Thiago não, mas eu vou perguntar se o Thiago pode nos ajudar. Vamos lá, falamos do Conselho Tutelar, ok? Que tá aí pra defender os direitos da criança e do adolescente. Age muitas das vezes onde nem era atribuição, mas vai lá pra dar esse suporte. Mas existe aí essa rede. Então vamos lá. CRAS, o que é o CRAS, né? Rapidamente, é o Centro de Referência e Assistência Social, não é isso? Isso. Que atende principalmente o quê? Vulnerabilidade social, tá? Pessoa que tá passando necessidade financeira em casa, pai desempregado, mãe desempregada, né? Vai aplicar toda aquela situação ali de Bolsa Família, auxílio gás do governo, né? Vem trazer esses programas para dentro da residência para auxiliar a residência em alguma situação. E fortalecimento de vínculos, né? Que tá tudo dentro da baixa complexidade, o CRAS. O CRAS trabalha dentro da família, fortalecendo esse vínculo, fazendo essa situação de vulnerabilidade social, ajudando aquela família a prosperar. Tá? Essa é a função do CRAS. O CREAS é o Centro de Referência Especializado em Assistente Social. É diferente do CRAS. Ele vai atuar em média e alta complexidade, tá? Ele vai atuar num caso de agressão. Por exemplo, quando o vínculo já foi rompido. Existe o pai e a mãe ali que cuida daquela criança e aquela criança não gosta do pai. E o pai saiu da casa. Se ela só não gostar e o pai estiver dentro da casa, CRAS. Porque vai fortalecer esse vínculo. Se o pai saiu da casa, CREAS. Tá aí. Fortalecimento, rompeu o vínculo. E aí, a gente tá mostrando pra você, né, as diferenças. E aí vem a vara da infância, que aí é o órgão maior aí que resolve e decide tudo, né? Isso, as pessoas tratam o Conselho Tutelar como um puxadinho da prefeitura, né, Luciano? Eles são da prefeitura. Não. O Conselho Tutelar é um órgão independente. A gente trabalha dentro da prefeitura, hoje ali, no prédio administrativo, mas é um órgão independente, tá? E a vara da infância também é um órgão independente. Então a gente leva munição de informações, municia a vara da infância, pra vara da infância tomar a decisão, qualquer ela que seja. Bom, mas aí pra gente explicar pra galera que tá acompanhando o programa, tá com problema, filho? Pode ligar pro Conselho Tutelar, que se eles não forem, se não for da competência deles resolverem, eles vão encaminhar pra quem tem. Então vamos finalizar o nosso bate-papo, que a gente poderia ficar aqui até meio-dia falando, mas vamos encerrar aqui com algumas últimas perguntas e algumas últimas questões. Vamos lá. Primeiro um recado aqui, ó, Vitor do Alto. Bom dia, Teria FM, bom dia, Thiago Duque. Não sei se você vai lembrar de mim, você foi um grande professor e tive o prazer de ser seu aluno. A primeira, tem umas dúvidas. O desenvolvimento social trabalha em conjunto com o Conselho Tutelar? Vocês são subordinados ao desenvolvimento social? Por acaso já recebeu a proposta da prefeitura para ser secretário de alguma secretaria? Aí não, né? Mas vamos lá. A pergunta dele aí, desenvolvimento social
trabalha em conjunto com o Conselho Tutelar? Sim, porque é o desenvolvimento social que vai fazer a parte do CRAS, do CREAS ali, né? Eles que vão coordenar, né? Situação de assistência social, de violação de direitos. É todo o CRAS, o CREAS, o desenvolvimento social e assistência... Hoje, a Secretaria funciona como Assistência Social e Direitos Humanos. É a Secretaria. Ela é orquestrada lá pela secretária Julieta, né? E a subsecretária Leonor. Um beijo pra vocês. Secretárias muito comprometidas, tá? Com a causa de criança e adolescente. Hoje a gente tá se sentindo muito bem representado, né? E faz essa comunicação. O Vitor, de fato, eu não lembro quem é, mas agradeço aí. De fato, deve ter sido professor dele, né? Eu sou professor também, né? Legal, bacana. Valeu. Obrigado aí, tá? É isso. O José da Beiralinha falou, bom dia, parabéns pelo programa. Um abraço pro Thiago Duque, conselheiro ativo. Só temos gratidão. Bacana aí, ó. José da Beiralinha também participando com a gente. Obrigado. Bom, deixa eu só conferir aqui, porque tem áudios aqui. Eu não vou conseguir ouvir os áudios, gente. Por causa da entrevista, eu não vou conseguir colocar os áudios. Mas eu vou colocar depois. Aqui, ó. Luciano, não divulga meu nome. Pode deixar. Pergunta pro Thiago quem é responsável pela fiscalização em bares e se pais podem ingerir bebidas alcoólicas com os filhos. E por que não vemos as fiscalizações? Eita! Se vira, Thiago! Vamos lá. Conselho Tutelar não faz fiscalização em bar, em evento e em festa, tá? A gente requisita quem faça. O Conselho Tutelar tá ali pra requisitar. Recebemos uma denúncia no plantão. Olha, tá acontecendo um bar aqui com muitos adolescentes alcoolizados. O que a gente faz? Informa a vara da infância, tá? E a vara da infância, ela vai, pela atribuição dela, ela vai fazer a fiscalização de fato, tá? O Conselho Tutelar não fiscaliza hospital municipal ou alguma situação. Quem tem que fiscalizar? Ministério Público, né? A gente tira a criança do risco, obviamente. Chegou lá, por exemplo, uma festa cheia de pessoas alcoolizadas vendendo bebida para menores. Existe um crime aí no meio. Quem combate crime? Polícia Militar. Polícia Militar foi nesse evento e identificou que tem criança. Primeira função da Polícia Militar, tentar achar pai e mãe deles. É a Polícia Militar que tem que achar primeiro. Não conseguiu achar pai e mãe, aí sim entra o Conselho Tutelar. Pra gente requisitar que o CRAS ou alguém que tenha, né, todo uma informação da cidade de Teresópolis consiga achar aquele pai e aquela mãe pra tirar aquela criança do risco, tá? Então a Polícia Militar faz um trabalho de excelência, né? Sexta a gente teve até um evento grande aí com crianças e adolescentes, com adolescentes alcoolizados. Meia-noite, Luciano, é complicado. Meia-noite, cara. Recebemos a informação. Agradecer aqui, deixar meu agradecimento especial, é até uma oportunidade que a gente está tendo, o secretário Sérgio Mauro, que nos atendeu imediatamente, solicitou a Polícia Militar que fosse acompanhando, né? Chegou lá, a Polícia Militar fez um trabalho de excelência, né? É um secretário que é o primeiro a chegar na secretaria, o último a sair. Hoje o Conselho Tutelar consegue ter esse conjunto, e é importante, com né? a Secretaria de Serviço Público. Não só com essa secretaria, mas com todas as secretarias, sim, né? E ele deu uma estrutura muito grande pra gente. Eu não posso deixar de dar aqui meus parabéns pra Secretaria de Segurança Pública. Tá certo. Gente, não dá tempo. Então, acho que nós falamos sobre todos os assuntos. Tem um assunto ainda, só pra finalizar, né, que a gente tava conversando até fora do ar, sobre crianças que ficam na rua vendendo bala, vendendo doce, e as pessoas falam, poxa, cadê o Conselho Tutelar, né? E aí você estava falando, explica pra quem tá acompanhando como funciona essa questão das crianças na escola. Então, ele pode até ligar lá pro Conselho Tutelar, né? A gente vai requisitar que o CREAS faça essa busca ativa, né? É o CREAS que tem a atribuição de, junto com a equipe deles, de fazer essa abordagem social nesse adolescente. Porque o adolescente, ele tá ali vendendo a bala dele. Aparece o carro do Conselho Tutelar, o que ele vai fazer, Luciano? Correr, vai fugir. Se ele corre no meio do trânsito, eu tô colocando aquele adolescente em risco. E eu não tenho atribuição de ir atrás do adolescente. Eu tenho atribuição de defendê-lo. Eu quero entender o que tá acontecendo pra ele poder estar vendendo bala. Adolescente tem que estar estudando. Adolescente tem que estar se divertindo e estudando. Não é vendendo bala. Quem tem que vender as coisas pra trazer o sustento pra casa é o papai e a mamãe. É responsabilidade. O adolescente, ele tem suas responsabilidades. Obviamente dentro de casa. Lá a gente fala dos direitos da criança e dos deveres também. Legal. A gente auxilia tudo. Agora, quem tem que resolver a questão de vulnerabilidade social é CRAS, é junto com a mamãe e com o papai, é o poder público. Tá lá no ECA e a gente tem que ver. O ECA, tá? É uma bíblia pro conselheiro tutelar, tá? Tá no ECA. Pobreza não tira filho de ninguém. O poder público tem que se responsabilizar pra tirar aquela família da pobreza. Entende? Então a gente tá ali pra fortificar isso.
tá? Bom, gente, não dá mais tempo. Olha, eu tô aqui com muitas perguntas. Vou convidar o Thiago para uma próxima oportunidade pra gente poder aí sim, né, esclarecer sobre alguns temas importantes. Thiago, repete pra gente o telefone de plantão do Conselho Tutelar. O de plantão, a pessoa tá com problema, tá com uma dificuldade, talvez não seja até da competência do Conselho Tutelar, mas vocês vão orientar, vão ajudar, vão indicar, vão encaminhar. Qual é o plantão? Atenção, anote esse número, porque se você não precisa hoje, você pode precisar amanhã. Futuramente é bom você ter o número do plantão do Conselho Tutelar. O número do plantão do Conselho Tutelar é 021 2014 9893. 021 2014 9893. E o endereço? Endereço: Avenida Lúcio Meira, 375, Várzea. Em frente a Terepão, antigo no prédio administrativo da prefeitura ali, né, no antigo fórum da cidade. E o horário de atendimento? O horário de atendimento na sede é de 10 da manhã às 5 da tarde e o plantão 24 horas. Thiago, obrigado, tá, cara? Valeu mesmo por esse bate-papo. Muito legal, muito esclarecedor, e as portas da Teria FM estão abertas sempre pra você. O que você precisar, a gente tá aí pra ajudar o Conselho Tutelar, né? Assim como a Vara da Infância, assim como o CRAS e o CREAS. E eu que agradeço em nome dos meus companheiros lá, 9 companheiros, junto comigo 10, tá? O Conselho Tutelar também tá à disposição da Teria FM, de toda a população de Teresópolis. Pode contar que a gente tá aí pra trabalhar. É isso. E numa próxima oportunidade eu vou falar pra você que quer ser conselheiro tutelar, como que você faz? Tem gente que acha que é fácil, que é contratado, indicado. Gente, é votação, é como se fosse cargo de vereador, não tem? Quando você tem que votar no vereador, é voto pra conselho tutelar. A gente vai falar sobre isso numa outra oportunidade. Tem a prova, tem que passar na prova antes da votação. Olha aí, tem prova também. Então são muitos assuntos. Valeu, Thiago. Obrigado. É isso, um abraço a todos os conselheiros da nossa cidade. E é isso, vamos proteger as nossas crianças, os nossos adolescentes, porque eles têm aí, né, os seus deveres e os seus cuidados que devem ser respeitados. A Teria FM apoia essa causa com certeza.